Para você, um grande abraço para você. Nós estamos ao vivo novamente pelo Facebook, pelas redes sociais e pelo site do www.tvok.com.br. E nós estamos no dia de hoje, nessa tarde, recebendo ele que, quando eu conversei com ele pelo telefone, imaginei ser um senhorzinho, o diretor do SAI, o Pedro Teixeira, jovem, que está aí nesse desafio e prontamente atendeu o nosso convite. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Marcos. É um prazer a gente poder estar nessa tarde compartilhando um pouco da gestão pública com você, né, do SAI. Pedro, você é um funcionário de carreira e agora está aí com esse novo desafio de dirigir o SAI. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história frente ao SAI e assim que o Renatinho assumiu, com certeza te fez o convite e você aceitou esse desafio. Eu queria que você explanasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim, perfeito. Eu sou servidor de carreira, Marcos. Vou completar agora em 2018 30 anos como servidor. Eu sou contador, né? Tenho formação como contador. E realmente nós vimos nessa nova gestão do Renatinho uma oportunidade da gente poder estar agregando um pouco mais junto a esse órgão, essa autarquia, que há muito tempo tem feito parte da vida do cidadão passense. Uma autarquia que foi criada em 25 de novembro de 1960, ou seja, uma autarquia que completa agora, do dia 25 de novembro, 57 anos, trazendo saneamento para a cidade e assim, o SAAI tem atentado às demandas da nossa sociedade e a gente, de uma certa forma, a gente tem tentado suprir toda essa história, né, vamos dizer assim, de saneamento que foi criada durante todo esse tempo, né? Ô Pedro, e como é que está sendo já esses 9 meses frente ao SAI? Como é que, se fosse para você fazer um balanço, o SAI hoje está numa posição confortável ou tem bastante trabalho? Você mudou bastante a coisa ou deu continuidade no trabalho que o seu antecessor fazia? Como é que está sendo esses 6 meses aí frente ao SAI? Bem, Marcos, existe uma máxima que se diz que time que está ganhando não se mexe. Mas, por exemplo, a gente deu continuidade, está dando, aliás, continuidade a algumas obras que ficaram, vamos dizer assim, estagnadas durante o ano anterior. E nós estamos com o nosso projeto. Quando eu digo nosso projeto, a gente tem toda uma equipe técnica por trás, Sim. todo um pessoal que nos dá esse suporte. E nós fizemos, inclusive, já o nosso planejamento, fizemos o nosso PPA para os próximos 4 anos de governo, que nós, conforme você colocou, nós estamos no 9º mês da gestão do prefeito Renatinho Urives. E, como todo órgão, a gente tem as nossas demandas a serem supridas na cidade. E assim, nós temos algumas obras que eu vou poder estar dizendo para você durante esse momento, que estão, algumas delas já em fase inicial, outras são projetos que nós temos para fazer durante esses 4 anos. Vocês sabem que nós estamos passando, Marcos, é até bom aproveitar esse momento que nós estamos, né, ao vivo, falando com vocês, e com certeza existem várias pessoas que estão sintonizadas nesse momento. Sim, eu quero mandar inclusive um abraço para todo mundo. Alô, Sérgio Henrique, Pedro, Flávio, nós estamos acompanhando aqui e várias outras pessoas que nós vamos falar. Quem quiser fazer pergunta para o Pedro, pode ficar à vontade, eu repasso aqui. Muito obrigado pelo carinho aí de estar acompanhando. É um desafio, né, Pedro? Sim, Marcos. E nós estamos durante um período já grande na nossa cidade, passando por uma estiagem, né? Já temos aproximadamente em torno de uns 120 dias que não tem chuva na nossa região. E isso, infelizmente, não é só um problema que vem acontecendo somente com a cidade de Paços. Se você pegar toda a nossa região aqui em volta, todo o sudoeste de Minas, a maioria das cidades que não tem mananciais que passam dentro da cidade, eles têm passado por uma certa crise hídrica por esses dias.
E nós, na cidade de Passos, estamos atentos, principalmente à população dos bairros mais altos. Nós, haja vista que já existe alguns bairros aqui em Passos que já, mesmo quando a gente estava com todo o nosso sistema em todo vapor, a nossa captação, tanto do Bocaina quanto do Rio Grande, para a pessoa que nos ouve nesse momento, a nossa maior vertente de captação de água ainda continua sendo o Ribeirão Bocaina. Ela ainda representa 70% da nossa capacidade de reservação de água. Eu achava que era o contrário, viu, Pedro? Eu achava que pelo tamanho o Rio Grande abastecia Passos com 70% e 30% da Bocaina. E, no entanto, o córrego menor é o que abastece a maior quantidade. Perfeito, porque, Marcos, muitas pessoas até chegam a nos perguntar, e é bom a gente você me fez essa pergunta para a gente estar esclarecendo isso para o nosso ouvinte. Esses outros 30% que representa a captação do Rio Grande, ela veio justamente, na época, os diretores anteriores, sensibilizados com essa causa hídrica, com o desabastecimento em alguns bairros que fazem em torno ali o Rio Grande. Por exemplo, nós podemos citar que alguns anos atrás, Jardim Polivalente, Santa Luzia, o próprio Bela Vista, o próprio bairro do Carmelo também, Coimbras e algumas adjacências, eles já sofriam com esse desabastecimento. Então, a captação do Rio Grande, ela veio para suprir essa demanda grande que já tinha em alguns anos anteriores. Por favor, dê continuidade aí. Sim, Marcos. E se você pegar, conforme muitos ouvintes, né, podem estar questionando, poxa, mas se for construída uma captação onde tem um rio com uma imensidade grande, não veio para suprir toda a demanda da cidade? Foi como eu disse para você, ela veio para suprir a demanda desses bairros que já eram deficitários. Então, já que a nossa captação Bocaina, ela é uma obra que foi inaugurada aproximadamente na década de 70, e assim, ela veio, a cidade naquela, se você for analisar a nossa cidade hoje, ela está com uma crescente em questão de loteamentos, de novos empreendimentos na cidade. Com certeza. Pedro, a Juliana Aparecida Alves quer mandar um abraço para o Luiz Carlos de Souza, o Pedro. Ô, Pedrão, grande abraço, doido. Um abraço para o Sérgio, o pessoal que está acompanhando. O medo dessas pessoas é que, se continuar essa estiagem, possa ter o racionamento. Qual que é o percentual de possibilidade? De 0 a 10, se não chover aí nos próximos 30 dias, qual que é o percentual, Pedro? A situação não é nada vamos dizer assim, interessante, porque de um percentual, como você colocou, de 0 a 10, nós podemos dizer para você que esse percentual pode chegar a 6 ou 7. Né? Se nós não tivermos chuva regular na nossa região. Porque o que eu posso dizer, principalmente para o nosso ouvinte nesse momento, aquele que nos acompanha pelas redes sociais, é que hoje, só para vocês terem ideia, a nossa captação do Bocaina, ela em dias normais, em dias atípicos a essa estiagem, por exemplo, ela é uma captação que trabalha com 4 bombas de 400 cavalos ligadas simultaneamente, onde a demanda hoje da cidade, naquela localidade ali, nós teríamos que captar em torno de 320 a 360 litros por segundo na nossa captação do Bocaina, e hoje, com essa estiagem, nós estamos captando em torno de 160 a 170 litros por segundo. Então, só você fazendo uma conta simples, está menos que 50%, está numa proporção entre 30% a 35% da capacidade da demanda de toda a nossa cidade. Então, nós já estamos atentos a esse problema. Nós já estamos, nós entramos em contato com a CEMIG há alguns dias atrás e tivemos um posicionamento muito interessante em relação a eles solícitos também conosco, a diretoria da CEMIG. Nós pedimos que fosse aberto, junto à captação do Rio Grande, uma possibilidade da gente aumentar a nossa demanda de energia, porque a captação do Rio Grande ela não está trabalhando na sua capacidade total. Nós já estamos pensando no futuro, isso um futuro próximo dentro da minha gestão, da gente ampliar a capacidade de captação ali, onde nós vamos tentar suprir essa demanda maior que nós temos na Bocaina. Então, posso dizer que hoje a gente já está conseguindo
em torno de 50% pela captação. Isso a partir dessa semana, nós conseguimos essa intervenção junto à CEMIG, liberou um pouco mais de energia no Rio Grande. Então hoje já está em torno de 50% a nossa captação da Bocaina e os outros 50% a gente já está conseguindo manter através do sistema Rio Grande de abastecimento. Nós sabemos que essas localidades mais altas, Marcos, principalmente o Penha 2, Coimbras, eles têm sofrido não só agora, isso já vem de algum tempo, justamente conforme eu coloquei para você. A cidade vem crescendo, nós temos a Nova Passos, temos outros loteamentos que já estão na prefeitura, né, para serem aprovados. E assim, a gente atenta a toda a situação. Nós fizemos inclusive essa semana. E Pedro, com esses loteamentos que você fala, demanda muito grande, compromete não só a questão da água, mas também do esgoto, né? Sobrecarrega. Perfeitamente. Hoje qual é a diretriz que o nosso corpo diretivo do SAI direciona para esses novos empreendimentos? É que o empreendedor, aquele que vai construir esses novos loteamentos, ele tem que colocar no mínimo um reservatório, né, nessas localidades, e o esgoto ele tem que no mínimo construir uma ET, né, ou mesmo a gente dá o ponto de tomada onde ele vai lançar esse esgoto, porque hoje muitas pessoas da população podem até não saber. Nós temos uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, que ela opera hoje em torno de 70% a 80% do esgoto da cidade é captado, e esse esgoto hoje ele é tratado em torno de 50% a 60%. Ele já é tratado na nossa cidade. Nós temos uma demanda grande também, que nós precisamos concluir essa ET, essa estação de tratamento de esgoto. Eu estou falando porque você me fez a pergunta, então é interessante que, sim, claro, é interessante que a gente possa passar isso para aquele que está sintonizado nesse momento, que nós temos também uma demanda de acabar essa nova ET. Nós precisamos aproximadamente hoje para acabar a ET, para que todo esse esgoto da cidade, esses novos bairros, sejam captados em 100% e sejam tratados em torno de 90% a 95% da sua eficiência. Nós precisamos hoje em torno mais ou menos de 16 a 18 milhões para acabar essa nossa ET. E assim, a gente tem tentado... O Estado entra com uma parte, Pedro? Não. Não, eu tenho tentado junto aos nossos governantes, né, principalmente ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério das Cidades, porque hoje o poder de endividamento do município, porque o município teria que contrair essa dívida, né, o SAI, por exemplo, seria o executor, o SAI iria pagar, ao caso, essa dívida ao longo de alguns anos. Então, assim, a gente pensando logicamente, principalmente no usuário, porque hoje tudo que se fala em tarifa é algo complicado, quando se fala em aumento, né? Se você for pegar, Marcos, a história das autarquias, principalmente dos SAAIs na região, a nossa tarifa, né, continua sendo a tarifa mais baixa de toda a nossa região. Se você fizer um comparativo onde existe a própria Copasa, isso dobra o valor ao caso onde tem Copasa agora. Onde tem Copasas, geralmente, você pode perguntar para as pessoas, para amigos seus, ou mesmo os ouvintes aí, as pessoas estão sintonizadas, se tiver algum amigo onde existe Copasa, o valor da tarifa é no mínimo o dobro que se paga hoje pelas autarquias. Quem tem SAI está mais satisfeito que Copasa, viu, Pedro? A gente não pode puxar a sardinha para a nossa brasa, obviamente, mas assim, isso é uma realidade mesmo. Então, voltando a falar dessa demanda que nós temos, né, de água na cidade, então nós fizemos foi logo na sexta-feira, fizemos uma intervenção, porque a nossa cidade, o relevo já não contribui muito em relação à questão de bombeamento. Nós não temos como bombear, a água não tem como ir por gravidade. Então ela precisa ser bombeada. E se você... É muito plano, né? Então, por exemplo, se você pegar a extensão da nossa captação da Bocaina até o Penha 2, por exemplo, é uma extensão aproximadamente de uns 7 quilômetros. E imagina você, Marcos, 7 quilômetros, essa água vindo da nossa estação de tratamento, Antônio Porto, que é aquela estação logo no trevo ali, descendo para toda a cidade, ramificações. Então ela tem que abastecer regularmente todos esses bairros primeiro até chegar nas localidades mais altas. E ela chegando, e se nós não temos água para ser captada, dificilmente essa água vai chegar nos reservatórios, na sua capacidade. Então a demanda maior é durante o dia, a demanda maior nossa da cidade é diurna,
Então, por isso que muitas pessoas questionam, poxa, eu só tenho água Alguns bairros têm um reservatório, né, Pedro? Justamente para contribuir nessa questão, né? A maioria dos bairros, eles têm reservatórios, mas o que eu estou dizendo para você, Marcos, por nós temos uma demanda grande e hoje ter pouca água para ser captada, ela não chega com pressão, muitas vezes, nesses reservatórios nossos. E muitas vezes nem chega a encher durante o dia os reservatórios. Por isso que a população acaba sentindo falta de água durante o dia. Muitas pessoas questionam, poxa, eu só tenho água no final de semana, nas localidades mais altas, ou eu só tenho água à noite. Realmente é porque a demanda, nós temos várias indústrias que dependem da água para a sua subsistência. Eu vou citar um caso simples. Nós temos a JBS, que é dependente hoje, a sua atividade afim, ela é dependente integralmente da água. E hoje nós temos um contrato de fornecimento de água com eles, porque a gente é sensibilizados também, porque é uma empresa que emprega em torno de mil pessoas na cidade. E não há, Pedro, no caso dessa, assim, uma obrigatoriedade na lei para que ela comece a reaproveitar a água, para ajudar o SAI na questão do abastecimento? Sim, realmente eles já têm eles têm feito esse reaproveitamento dentro da indústria, mas eles precisam dessa água bruta, para que essa água bruta chegue para eles, porque inclusive eles têm até ao caso, locais que eles pegam essa água que conforme você falou, que é disponibilizada para eles, e fazem esse reaproveitamento interno. Eles já têm contribuído de uma certa forma, mas eles precisam, a demanda deles hoje com o SAAI, eles precisam em torno de 30 litros por segundo de água para ser fornecido para eles. E hoje nós estivemos reunidos com eles há um mês atrás, um pouco mais, um pouco menos, estou precisando assim, e nós, com o corpo diretivo deles, passamos essa situação, porque nós preocupados com essa estiagem na cidade, mas também preocupados com eles, porque eles têm 1000 funcionários, e indiretamente você multiplica isso por 2, então vamos colocar que não só esposa, como filhos, dependem do trabalho desses funcionários ali, e assim, então vamos colocar em um maior número, em torno de 3.000 pessoas indiretamente que dependem dessa empresa, e assim, no período, agora nesse período de estiagem, esse período baixo da nossa captação, a gente oscila esse fornecimento para eles de água, porque nós não podemos deixar eles zerados também, né? Então tem alguns períodos do dia que a gente fornece em torno de 10, 15 litros por segundo, 20 litros, se a nossa demanda à noite ela diminui, a gente chega nos 30 litros, então a gente está atento em todas as situações. Então, falando especialmente nesses bairros altos, o que nós fizemos na segunda-feira especificamente dessa semana? Nós fizemos um bypass. Um bypass é um sistema onde você faz a interligação direta da rede direto para os usuários. Então, a nossa equipe técnica esteve durante essa terça-feira fazendo essa intervenção para que a água não precise passar pelo reservatório para chegar até essas residências, porque conforme eu disse para você, depende de bombeamento, depende de água regularmente nas redes, e nós não estamos tendo essa água com a demanda total que se precisa, e nós fizemos esse bypass justamente para essa Vila Betinho, para Penha 2. A Bocaina tem um reservatório morto lá, um depósito subterrâneo, não? Não temos. Na realidade, nós fizemos, Marcos, até no início, há uns 3 meses atrás, um serviço que não tinha sido feito até hoje na história do SAAI. Ô Pedro, e tem muitos proprietários de rural aí que judiam um pouco da Bocaina, né? Infelizmente, Marcos, até mesmo alguns casos por desconhecimento, outros casos realmente porque o proprietário do entorno ali rural, ele acaba desviando talvez o curso do leito do rio para o seu gado, muitas vezes até para a sua atividade, entendeu? Rural. E isso dificulta de uma certa forma. Nós temos uma equipe trabalhando continuamente que faz essa fiscalização. Eu retomei esse trabalho agora na minha gestão, logo no início do ano. Esse trabalho ficou parado durante um período, então nós temos um convênio do Rotary com o SAAI, então nós temos uma equipe em campo que trabalha durante toda semana, durante todo mês, que faz toda essa vistoria, essa fiscalização do entorno para ver toda essa deficiência. Temos recuperado o manancial do Ribeirão Bocaina, plantando mudas de ar no entorno de mata ciliar, para ver se a gente consegue recuperar um pouco essa demanda. Inclusive, Marcos, bom você citar essa questão de preservação,
nós fomos a campo descobrir um projeto que a Agência Nacional de Águas, a ANA, tem, que chama-se Produtor de Água. Esse produtor de água, esse projeto nós fomos ver aqui cidades próximas aqui que já tem, que já funciona, e o que nós estamos pensando, né, nós já fizemos todo esse projeto, saiu agora essa semana, inclusive, trazendo para o ouvinte aqui em primeira mão, que a pessoa que nos acompanha, dentre 200 projetos aproximadamente que foram lançados junto à ANA, nós fomos contemplados, nós estamos em fomos contemplados em 8º lugar. Boa colocação. Então a gente está esperando, assim, no decorrer desse ano, ou talvez a tardar no ano que vem, que a gente possa já ter recurso vindo do Ministério do Meio Ambiente, através da ANA, que também é uma autarquia do governo federal, que faz trabalho junto aos produtores rurais, que são barraginhas que são feitas, curvas de níveis que são feitas dentro da propriedade rural. Nós fizemos um cadastramento prévio de vários produtores que têm interesse, porque o produtor rural, esse projeto é um projeto que não é da prefeitura, não é um projeto do SAI, é um projeto para a cidade, já pensando, já atento a essa demanda, a essa falta de água que nós temos. Isso não é um problema somente do nosso estado de Minas Gerais. Se você for pegar todo o nosso Brasil hoje, existe aí do nosso Brasil que não tem saneamento básico, cidades que não têm água potável, que não tem tratamento de esgoto, não tem sequer coleta de esgoto no nosso país. Então a gente fica triste realmente com essa situação. Então a gente, de uma certa forma, tem saído na frente com esse projeto. É um projeto que já está a todo vapor. Nós estamos, existem vários parceiros que estão agregados a esse projeto. Eu poderia mencionar algum deles aqui, mas a gente poderia esquecer até alguns que estão, mas eu posso listar, vamos dizer assim, esses que foram precursores desse projeto inicialmente, a Imater, que é uma que vai abrir as portas junto ao produtor rural, Ministério Público, Sindicato Rural, nós temos a própria UENG, a Prefeitura, obviamente, o próprio prefeito que estava junto conosco, né, que a Câmara Municipal, que nós tivemos que primeiramente levar esse projeto, que foi aprovado unanimemente ali na Câmara, por todos os vereadores, tinha que ter uma lei que chama-se PSA, Pagamento pelo Serviço Ambiental, que vai ser feito futuramente ao produtor. Porque o próprio produtor rural, ali do entorno da captação do Bocaina, ele já existe as leis ambientais que fazem com que esse produtor seja muitas vezes penalizado por desconhecimento, porque ele tem que preservar aquela área de APP, de preservação ambiental, ou mesmo alguma situação que ele é multado, né, muitas vezes talvez pelo Ministério Público, por desconhecer talvez alguma causa, né, por assoreamento propriamente até mesmo da bocaina. E assim, o produtor rural que aderir a esse projeto, ele é um projeto que ele é voluntário, né, a pessoa não tem obrigatoriedade de aderir, mas nós já fizemos visita a vários produtores rurais, explicando para eles como funciona esse projeto da Agência Nacional de Águas, onde ele vai reservar água na sua propriedade, ele vai destinar um pedaço da tua propriedade, onde vai ser construído bacias secas, onde no período de chuva essa água vai ser reservada na sua propriedade, onde o gado muitas vezes vai utilizar dessa água, e essa água vai voltar para o lençol freático, onde nós vamos ter água, uma substância, vamos dizer assim, um substancial maior na própria captação da bocaina, onde isso, até mesmo para a questão do tratamento, diminui o custeio do nosso tratamento, e nós estamos esperançosos que no próximo ano a gente já comece, a ANA libere realmente o recurso, porque existe alguns critérios, ela libere esse recurso e a gente comece com essa obra, para que seja uma obra também que o produtor rural vai receber, ele recebe por essa área que foi, ao caso, dispendiado ali para ser feita essas curvas de nível, essas barraginhas que vão ser feitas. Então, ou seja, ele vai receber por esse trabalho que ele vai prestar para o SAI de saneamento. Legal. Ô Pedro, eu quero de coração agradecer demais por você ter disponibilizado o seu tempo e vir participar conosco. Mais uma vez agradecendo a todos que estão nos acompanhando, estão parabenizando a gente pela entrevista, a Juliana, o Maicon,
o Eliseu, o Pedro, o Sérgio Henrique, enfim, todo mundo, nosso muito obrigado. Pedro, se você achar que ficou faltando alguma coisa, que é bom mencionar, os nossos microfones, as nossas câmeras estão à sua disposição. Já de antemão agradecê-lo e fica feito já o convite, sempre tiver um tempinho, é um prazer sempre recebê-lo aqui, tá bom? Sim, Marcos, eu queria simplesmente pedir para o nosso ouvinte nesse momento, as pessoas que estão conectadas, nos ajudar nessa demanda que nós temos durante esse período de estiagem. Que você possa fazer o uso dessa água racionalmente. Que você, por exemplo, você dona de casa, né, possa utilizar. São dicas simples que nós temos. Se você entrar no nosso próprio site porque o risco de faltar é iminente. Perfeitamente. Se você entrar no nosso site, www.saipassos.com.br, lá vai ter dicas de economia, onde você vai ter algumas dicas para fazer esse uso racional. Então a gente pede a você, ouvinte, você cidadão passense, que nos ajude nesse momento. A gente sabe que isso é momentâneo, então nós pedimos a colaboração de você, né? Que faça esse uso racional da água. Evite, se você, por exemplo, dentro da sua própria residência, verificar algum tipo de vazamento, corrija esse vazamento, até mesmo algum local público. Se você verificar, você que esteja, você transeunte, esteja caminhando pela cidade e ver algum local onde tem algum vazamento público, ligue para o SAI. De antemão, já vou deixar para você, o nosso telefone está aberto a você, usuário. Nós mudamos, inclusive, o nosso telefone hoje para melhor atendê-lo. O telefone hoje é o 3529-4250, é o nosso telefone, onde você vai ser direcionado para várias áreas que você precisar. E temos nosso telefone de plantão também, Marcos, que é o 3526-3975, esse é pós-expediente, onde você precisar de algum serviço depois do horário normal do expediente, são esses telefones que você pode contar conosco. E continue contando com o SAI para poder sanear, para poder levar água para você, para poder coletar o esgoto, continuar prestando esse serviço de qualidade de 57 anos que a gente vem fazendo à nossa população passense. Muito obrigado a todos nesse momento. Obrigado ao Pedro, diretor do SAI. É o diretor do SAI que está falando. Se não chover nos próximos dias, o risco de faltar água na cidade é alto. Eu quero conclamar principalmente as donas de casa, que a gente às vezes, naquela ânsia de deixar a casa limpa, e começa a lavar as calçadas, pelo menos enquanto não chegar a chuva. Por favor, evite isso, porque Passos corre o risco de ter problema no seu abastecimento. É a nossa live aqui, ao vivo. Nós voltamos a qualquer momento com muito mais informação. Grande abraço a todos.